Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Daqui a pouco a reportagem completa dessa vitória suada do Fluminense lá no Chile. Mas antes, vamos lembrar desse cara aqui, ó, o Magno, que há 30 anos ganhou o apelido de Romagno. Foi num 5-2 sobre o Corinthians, adversário do Flamengo, amanhã no Brasileirão. Em tempos difíceis, resgatar boas lembranças pode ser um caminho. É onde entra nessa história Magno Mocelin, ou Romagno, já que vamos falar de Flamengo e Corinthians. Nesse jogo aí foi uma coisa assim, fora do normal, né? O confronto entre os dois times no Brasileiro de 1994 aconteceu pouco mais de um mês depois do tetracampeonato da Seleção Brasileira, que teve Romário como craque da Copa do Mundo. E aí, num dos maiores clássicos do Brasil... Oportunismo de Magno, gol dele, gol do empate. Magno fez 3 gols a lá baixinho. Magno, com classe, categoria faz Flamengo 3-1. E não teve jeito. Magno ganha de Henrique no meio campo e arranca até a área corintiana para fazer o 4º gol do Flamengo. O Magno ficou marcado por causa desse jogo, né? O pessoal começou a comparar muito, né? A velocidade com a habilidade e a técnica ali, né? A finalização com o Romário. Mas Romário só tem um, né? Foi o grande jogo da carreira de Magno em 3 anos de Flamengo. 30 anos depois, teremos mais um Flamengo e Corinthians aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de amanhã é cercado de tensão para o Flamengo de Tite por conta dos resultados ruins das últimas partidas. O Flamengo vem mal. A derrota inesperada para o palestino na rodada de meio de semana da competição sul-americana ligou o sinal de alerta. E no Brasileirão, a equipe vem de 3 jogos sem vencer e muito menos com vencer. Uma fasezinha ruim, mas ali você vê que tem só jogador de alta qualidade. Para o jogo deste sábado, Arrascaeta pode ser uma ótima novidade. Não joga desde o clássico contra o Botafogo, dia 28 de abril, por causa de uma lesão na coxa, e vai ser avaliado. Com o uruguaio em campo, o torcedor ganha confiança para acreditar numa vitória. E se for no estilo daquela de 30 anos atrás, melhor ainda. E hoje, mais cedo, alguns torcedores protestaram na porta do Ninho do Urubu. Eles cercaram os carros dos jogadores e tiveram que ser contidos pelos seguranças do Flamengo. Direto do Ninho do Urubu para atualizar a gente sobre esses protestos. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. Conte-nos. Boa tarde, EV. Boa tarde, Rogério, Fernandão. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui em frente ao Ninho do Urubu nesse momento. O clima é um pouco mais tranquilo por aqui, mas às 8 horas da manhã, 8h20, quando os jogadores do Flamengo começavam a chegar para o treino desta sexta-feira, que estava marcado para as 9 horas da manhã, eles foram recebidos pelo torcedor em um clima hostil, de cobrança mesmo, de protestos. Alguns jogadores chegaram a baixar o vidro da janela do carro para poder tentar dialogar com esses torcedores. O Everton Cebolinha foi um desses atletas. É claro que não ouviu palavras bonitas desses torcedores, né? Muita cobrança. O Cebolinha, inclusive, foi um dos jogadores que mais ouviu por parte da torcida por ter abaixado o vidro do carro. Mas outros jogadores também ouviram algumas cobranças, ofensas de determinados torcedores. Entre eles o Arrascaeta, que é um dos jogadores mais queridos aí pelo torcedor, mas que hoje, entre os gritos ali, deu para perceber um deles dizendo: "Você só quer saber de lesionar, não quer jogar". Como se o jogador fosse culpado por estar lesionado, né? Bom, além desse protesto, dessas cobranças, outros jogadores também foram cobrados, mas um deles conseguiu passar com maior tranquilidade aqui no Ninho do Urubu antes do treinamento, foi o Nico de la Cruz. O torcedor do Flamengo tem um grande respeito aí pelo Nico de la Cruz, pelo início de temporada dele. Então, quando ele passou, ele chegou a baixar a janela, o torcedor falou: não, de la Cruz tem responsabilidade, tem... Como é que foi o termo utilizado? Foi basicamente, tem crédito conosco, pode deixar ele passar. E o de la Cruz passou de forma mais tranquila. Os demais jogadores foram cobrados sim por aqui. É claro, ninguém foi muito aliviado. Agora, vou pedir para o Márcio Marzullo dar uma passeada com vocês aqui com a câmera para mostrar para vocês como é que está o clima nesse momento. O policiamento foi reforçado, a Polícia Militar agora até de forma mais tranquila ainda segue aqui no Ninho do Urubu, 3 carros nesse momento, mas agora há pouco eram cerca de 7 carros, alguns até do batalhão de choque. Além disso, uma faixa ainda de protesto também foi deixada por aqui, ela não foi retirada desde então, mas os torcedores que estavam aqui na
porta do Ninho do Urubu, já deixaram o centro de treinamentos do Flamengo. Nessa faixa, vocês vão ver agora, ó, o carro do choque passando aqui da Polícia Militar, passando em frente ao Ninho do Urubu, se retirando aqui algumas dessas viaturas que estavam posicionadas para fazer essa segurança em frente ao CT do Flamengo. E aquela faixa lá tem dizeres principalmente em protestos contra o Tite, o Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Basicamente, fora Tite, fora Rodolfo Landim, fora Marcos Braz, são os nomes mais criticados pelo torcedor do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Agora, vale lembrar que o Flamengo, nesse momento, está fazendo ali o último treinamento antes do jogo de amanhã contra o Corinthians. E é um treinamento fundamental porque o Tite vai definir o time que ele vai levar a campo. Entre os jogadores que podem ir a campo amanhã, está o Arrascaeta. O Arrascaeta está melhorando aí da lesão que ele tinha na posterior da coxa esquerda e volta a ser uma opção, provavelmente, para o jogo de amanhã. Ele deve voltar a ser relacionado. Portanto, é uma tendência da comissão técnica do Flamengo voltar a dar minutagens para o Arrascaeta. Por outro lado, o Varela também sente dores na região abdominal. Ele vai fazer um exame para ver se tem condições de jogo. E o Pulgar, esse já está vetado da partida. O Pulgar tem um entorse no tornozelo esquerdo que incomoda bastante. Provavelmente vai ficar fora também do jogo da Libertadores na próxima quarta-feira. Então, manhã movimentada por aqui, GV. Muito bem, Thiago. Então tá tudo tranquilo agora, né? Foi só no início ali da chegada dos caras. Agora pra saída todo mundo vai pegar aquele papazinho aí no ninho, que é bom. Pra sair, tá absolutamente tranquilo. Que eu tô falando porque a galera, eu sei que dentro de CT a galera assiste Donos da Bola, né, na hora do almoço. A televisão fica sempre ligada ali a partir do meio-dia, que é o tempero do seu papá, o deles também. Então tá tranquilo pra rapaziada que tá assistindo poder sair agora, né? Não, nesse momento tá tranquilo aqui no Ninho do Urubu, o policiamento já até começou a ser retirado aqui da porta do CT, o policiamento agora é só da Polícia Militar mesmo comum, o batalhão de choque já saiu aqui do Ninho do Urubu, então um momento mais tranquilo, os jogadores também já estão abrigados dentro do CT, portanto não devemos ter mais confusão aqui na frente do Ninho do Urubu, podemos dizer assim, até porque os jogadores do Flamengo hoje concentram para a partida de amanhã diante do Corinthians. Queda de desempenho visível, então, as médias do Flamengo no ano, comparando com o início ali no Campeonato Carioca e depois quando entra Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, no Carioca, tinha uma média maior de finalizações no alvo e precisava até de menos chutes para marcar. Agora, tem menos finalizações, menos no alvo e tem que chutar mais. E os adversários também melhoraram suas médias de finalizações no alvo e também precisam de bem menos finalizações de chutes até marcar, né? Até porque no estadual o Flamengo não tomava gols. A média de finalizações do alvo, resumindo aí, caiu pela metade e de chutes recebidos em seu alvo Aumentou. dobrou. Ele parou e o outro começou, né? Ele parou e o outro, exatamente. E aí, toda essa confusão envolvendo esses protestos. Bom dia, Breiler Pires. Bom dia, Rafael Prats. Bom dia. A gente viu que antes era aquela coisa só, assim, de alguns questionamentos em rede social, algumas vaias também na arquibancada. Agora a gente já está passando para aquela outra questão de protestos, assim, em frente ao centro de treinamentos. Essa insatisfação já estava represada. O torcedor do Flamengo está insatisfeito, não é de agora, é da temporada passada, frustrante como foi. O Flamengo passar uma temporada inteira sem ganhar um título sequer é algo que pesa muito nesse atual patamar do clube. E o que a gente vê aqui, principalmente nessa diferença, nesse contraste entre Campeonato Carioca e Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é que quando o sarrafo subiu, a bola do Flamengo diminuiu. Porque não é meramente uma questão de aumentar o nível dos adversários. O Flamengo, até mesmo no início da temporada, contra adversários de Série A, jogou mais do que isso. Contra o Fluminense demonstrou bom futebol, Botafogo, Vasco. Então o nível de enfrentamento também não foi só ali de clubes pequenos no campeonato estadual, mas o time rendia mais. E agora passa por esse período de oscilação. A gente sempre tende a recriminar esse tipo de manifestação do torcedor que é muito incisiva, que é intimidatória, mas o sentimento de insatisfação da torcida rubro-negra como um todo é muito compreensível pela forma como esse Flamengo não engrena e acaba sendo subaproveitado. Tem muito potencial, mas não rende tudo que pode por problemas internos, estruturais e, obviamente, problemas também do comando técnico, e aí tem a ver com o Tite. Nós estamos falando de crise no Flamengo, Rafael Prats, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esporte. Sim, claro que é uma crise técnica do time, é uma crise de atuações que são fracas pelo potencial que tem o Flamengo também. Eu só acho que a gente tem de pontuar o que é pressão, o que é intimidação. O futebol normaliza esse tipo de situação, que é você estar no ambiente de trabalho de outros funcionários ou outros atletas ou comissão técnica
e ali um grupo de torcedores ficar colocando o dedo na cara de jogador, jogando ovo em jogador. Isso é uma outra coisa. Pressão, por exemplo, ir ao Maracanã amanhã, vaiar, xingar, protestar, tá tudo no pacote. O torcedor está pagando ingresso, o torcedor quer que o time dele vença sempre. O torcedor não dá para a gente pedir compreensão de quem é apaixonado por isso mexe com o sentimento. Eu tenho profundo respeito com isso. Agora, essa história de ir ao ambiente de trabalho para ficar intimidando, ameaçando, isso eu sou o contrário. Acho que isso não traz um resultado prático, acho que isso não muda nada e nada me tira da cabeça que muitos protestos, muitas intimidações no futebol, os torcedores fazem o que a diretoria não tem coragem de fazer. Não tem coragem, ou porque já se tornou muito próxima dos jogadores, ou porque o comando é falho, ou porque na hora de cobrar não tem uma cobrança que deveria ser feita. E aí vai virando uma bola de neve isso, né? Então, o que a gente viu no Ninho do Urubu não foi uma pressão de torcedores que estão cobrando jogadores. É uma outra coisa. Mas aí quem que pressiona? Local de trabalho. Mas quem que... Porque você diz assim, ó, às vezes o que a diretoria não faz com os jogadores, mas quem faz com a diretoria? Então, mas aí que tá, Mari. Mas quem aí, cobra a diretoria internamente? Aí é uma outra questão mesmo, né? Porque assim, se o torcedor do Flamengo ou torcedores do Flamengo compreendem que talvez a cobrança não seja do jeito que tem que ser feita, que o Tite ou os jogadores, alguém tem falhado, isso tem que ser feito internamente, porque ele está todo dia no futebol, né? O diretor do Flamengo está todo dia no Ninho do Urubu. Claro. O presidente vendo que talvez tá dando não certo esteja. e não está dando certo. Então, como que é essa conversa do Marcos Braz, do Spindel com os jogadores, com o Tite? Eles têm um conhecimento para cobrar? Eles têm uma autoridade para cobrar? Eles estão preocupados com o futebol do Flamengo? Estão preocupados com outras situações que o futebol dá visibilidade para ter? Eu acho que assim, é uma longa discussão e também fica, entre aspas, confortável para a diretoria, às vezes, observar um grupo de torcedores que vai lá e coloca o dedo na cara de jogador, e joga ovo no carro de jogador, e quer quebrar o vidro do carro. Muitas vezes acontece isso no futebol, porque torcedores fazem o papel que diretores deveriam fazer. Como que é o dia a dia, que o Braz, o Spindel fazem, o presidente Landim faz, a gente tem muita dúvida. A Roberta está com a gente, queria voltar para lá, porque, Roberta, a gente acompanhou então que essa movimentação toda aconteceu na chegada dos jogadores. Eu não sei se o técnico Tite também passou por isso, porque vale lembrar que a gente já viu algo semelhante, talvez não tão grande assim, mas no desembarque, certo, do time. E ali a comissão técnica, pelo menos o Tite, o Matheus, eles saíram, né, por um outro local. Bruno, só aproveitando o seu gancho, eu queria saber da Roberta se no momento do protesto, daquela intimidação contra os jogadores, havia policiamento e se a diretoria do Flamengo não previu, de certa forma, né, esse protesto e essa insatisfação até depois do que aconteceu no desembarque. Porque a Roberta falou que agora estava chegando ali. A guarda estava chegando lá. Às 11h10 da manhã, Roberta? Porque daqui a pouco os jogadores vão sair, não é isso? Para você. Sim, mas quem chegou aqui foi a Guarda Municipal para multar os carros que ficam aqui. Então, em frente ao Ninho do Urubu, inclusive da nossa cobertura, a gente veio fazer essa cobertura, não tem onde estacionar aqui no Ninho do Urubu e aqui atrás tem várias grades. Quando tem esses protestos por aqui, o Flamengo coloca essas grades ali na calçada. Mas mesmo assim, ali também não pode parar Já, desde ontem, Mari, essas grades ontem, logo depois dos protestos no aeroporto, eles colocaram as grades aqui no Ninho do Urubu, também a segurança reforçada desde ontem, só que foi um clima tranquilo, não teve protesto ontem por aqui, e hoje, vocês perguntavam aí, sim, o policiamento já estava reforçado desde bem cedo, por conta de toda essa tensão, aquele protesto que já tinha acontecido no aeroporto depois dessa derrota para o Palestino, então desde quinta-feira, ontem, né, eles já fizeram essa segurança reforçada aqui no Ninho do Urubu. Nesse momento, tem 2 carros apenas por aqui, né, da Polícia Militar. Mais cedo tinham pelo menos 5 carros, tinha também o BEP por aqui, chegou também o Recon, que é especializado em multidões, né, mas eles até foram embora, só deram uma passada por aqui, tinham cerca de 50 torcedores e agora realmente não tem nenhum torcedor por aqui. O clima é tranquilo e provavelmente na saída dos jogadores, a gente ainda tentou falar aqui com a assessoria, ainda não tem a programação do jogo. Se eles concentram hoje já por aqui para essa partida de amanhã. Então fica a expectativa, tanto que os torcedores foram embora e não vão voltar hoje por aqui. Pelo que eu apurei, eles vão protestar nesse sábado no estádio, nesse jogo contra o Corinthians no Maracanã. Então, bom saber que eles já saíram, né? Já saíram, né? Então, a saída dos jogadores também,
ao que tudo indica, tá mais segura, né? Vocês falavam dessa diferença entre pressão e intimidação. Tite, poxa, é um cara pra lá de acostumado com pressão. Ele foi treinador da seleção brasileira em 2 Copas. E do Corinthians. E do Corinthians. Você não quer mais pressão que isso, né? Mas intimidação, acho que havia muito tempo ele não sofria. Como é que ele vai reagir? Ele vai suportar? Então, eu acredito que o Tite tem estofo e casca suficiente para lidar com isso e, repito, não normalizando protestos violentos, coisas que cruzam a linha de uma insatisfação natural do futebol. Então, agora, esse tipo de pressão crescente por causa de resultados, eu vejo que não será um problema para o Tite. Problema para o Tite é quando esse caldeirão interno começa a ferver, porque a gente precisa pontuar o contexto político do Flamengo. É um ano eleitoral, há muito interesse político envolvido em tudo isso, e a gente sabe como o interesse político no clube muitas vezes é manipulado e até envolvendo torcidas, grupos de torcedores. Então, por tudo isso, o Tite precisa se preparar para esse aumento da fervura interna. E aí é o mais preocupante, porque quando a opinião pública já começa a se manifestar contra o treinador, é interessante para a diretoria do Flamengo se afastar dessa crise. Queima sozinho, né? Exato, é interessante para a diretoria do Flamengo, num ano eleitoral, ter o Tite como principal alvo. E até deixar ele se desgastar com isso, deixar ele ser fritado em algum momento, como outros técnicos já foram fritados. Ainda mais num ano como esse. Então a diretoria do Flamengo daqui para frente, a gente vai perceber o que acontece sempre. A omissão... Porque ela protegeu o Tite no desembarque. Sim, não, isso sim. O ponto isso é o básico. Claro, como tem que proteger todo mundo. Qualquer profissional. O ponto e a proteção do ponto de vista do respaldo, de como o Tite pode trabalhar, de como a diretoria melhora processos e de como a diretoria assume responsabilidades, porque além de ser um ano eleitoral no Flamengo, é um ano eleitoral no Rio de Janeiro e o principal responsável pelo futebol, que é o Marcos Braz, é vereador, tem interesses políticos além do Flamengo. Então, por tudo isso, essa diretoria não vai querer se desgastar e não vai hesitar em ver o Tite fritar sozinho. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Tite tem de se respaldar e é preciso também que o torcedor do Flamengo entenda que há problemas muito maiores que o Tite. O trabalho até aqui não é bom, é decepcionante, mas não pode ficar somente com foco no treinador, porque a gente sabe que há muita coisa errada no Flamengo, principalmente no comando do futebol. Mas aí, eu não sei assim... Não sei se você concorda, Prates. Eu não sei também até que ponto o Tite faria isso. Mas existe uma diferença muito grande entre o Tite e os outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Existe. Eu não sei até que ponto ele também aceitaria ser o bode expiatório. Eu não sei se o Tite é daqueles que ele vai chegar e vai falar, galera, não tá funcionando, muito obrigado. O Tite pede pra sair, porque todos os outros foram saídos. Sim. Mesmo já entendendo que eles poderiam ter pedido pra sair. Sim. Eles ficaram lá até o negócio realmente não ter mais jeito. Mas ninguém pediu. Alguns se apoiaram na multa até, né? Sim. O que é verdade. O Tite também tem. É. O Tite também tem, porque o contrato é assim. Mas o Tite, eu não vejo o Tite aceitando ser um bode expiatório e chegando pro Marcos Braz falando assim, não tá funcionando? Vamos aqui assinar um comum acordo, vocês não precisam pagar nada, eu topo sair. Poderia acontecer, mas assim, isso geralmente acontece, né, Mari? E vale para o Tite, vale para a maioria dos treinadores também, quando o treinador não acredita mais no trabalho. Quando ele acha que o trabalho chegou a um tipo de... a um limite, a um esgotamento. Que ele mas fala às assim, vezes não é sobre o trabalho. Às vezes daria para ficar mais. Às vezes ele acredita no trabalho, mas ele está se vendo como um bode expiatório de que esse desgaste da situação influencia? Pode ser. Não vou me sujeitar mais a isso, tô vendo que os caras estão fugindo da responsa... Até vejo que o time pode melhorar, mas vou cair fora. Em outros trabalhos em que o time não respondia, talvez como o Tite imaginava, né? Como que o Tite imaginava, trabalhava em cima daquilo lá, o Tite até... Em 2013, no Corinthians, houve um jogo Corinthians e Portuguesa no Mato Grosso. O Corinthians perdeu da Portuguesa 4-0. O elenco do Corinthians era um elenco muito caro, os jogadores indicados pelo Tite não responderam o que ele queria à época. Ele até chegou a entregar o cargo no vestiário. Mas ali faltavam 2 meses para acabar o ano. A diretoria falou, não, Tite, você termina o ano que vem você vai embora, vai acabar o contrato. Ele acabou ficando, né? Veremos agora, porque assim, me parece que ele tem ainda confiança que o trabalho pode dar uma resposta melhor. Ele sabe que o momento é difícil, ele já admitiu isso em outras entrevistas. Mas ele acredita muito na equipe dele, nos jogadores do Flamengo, no trabalho dele, que a situação poderá mudar.